Pessoal, me escutam? Boa noite. Boa noite. Vou só esperar um pouquinho. Eu botei lá que eu estava retornando. Espero que eu consiga, na verdade, ficar. Minha internet ficou meio instável, deu uma queda de luz aqui, mas voltou bem rapidinho. Botei ele no grupo, vou esperar ver se mais alguém entra. Uns 2, 3 minutinhos, e aí qualquer coisa a gente avança. Então, vamos lá, pessoal. Como eu estava falando antes da queda da energia, eu perguntei se alguém que mandou a parte da previsão de carga ou divisão de circuito ou mandou alguma coisa, eu não retornei. O Jorge, eu sei que eu retornei, ele mandou de novo, eu ainda não conferi, tá? Mas fora ele, por exemplo, o Lucas, o grupo dele, ou o Matheus, mandaram algo mais que eu não tenha retornado, porque foi tanta coisa, e aí eu respondi, e o pessoal retornava, que eu posso ter me perdido nas conversas. Certo, Matheus. Matheus botou que ainda não mandou. Então, o Tiago mandou Lucas. Grupo do Lucas, Tiago Borges. Não, mas o Tiago não mandou nada de previsão de carga, ele só mandou a questão da descrição e dos desenhos, se eu não me engano. Vou até reabrir aqui para confirmar. Se ele não tiver feito, eu faço a lista. É porque ele está em mudança. Aí ele disse que ia mandar para ti aí. Eu achei que seria a previsão de carga. Não, é assim, ele entrou em contato comigo sobre isso, que está em mudança. O que ele me mandou tá até aqui na tela agora para te ver. Foi isso que ele me mandou novo, tá? O que a gente conversou ontem? Na sala, deixa eu até pegar minhas anotações aqui de novo. O banheiro, tá, é o chuveiro, tá? Chuveiro, banheiro, que ele botou ali, 6.000 watts. No quarto,
só entra o PC, 1.400, como TUI. A TV não entra. Tá? Então, para a previsão de carga, tu vai ter no banheiro o chuveiro ali 6.000 watts, no quarto o computador gamer de 1.400 e na sala cozinha tu vai ter a torneira elétrica de 13.500, o lustre não entra, o micro-ondas de 900, a geladeira de 500 e a TV e o rádio não entram. Então, tu tem 3 TUIs na sala cozinha, que é a torneira, micro-ondas, geladeira, uma no banheiro e no quarto o computador gamer. Aí, a partir disso, que vai ser feita a previsão de carga. Certo, Lucas? Tranquilo. Não, certo. Entendi. Eu até tinha falado para ele aquele dia, era para tirar, se não me engano, era o rádio ou era outra coisa, só que eu acho que ele não viu direito que eu falei com ele. Ele falou que está em mudança, está indo para Santa Catarina. Ele me mandou uma mensagem hoje, mas eu não recebi nada dele de... O que eu recebi foi isso, foi o último documento que eu recebi dele, tá? Tá bom, eu faço agora aqui. Tá, agora eu vou relembrar a previsão de carga, tá, pessoal? Então, o Patrick entrou aí, acho que o grupo do Patrick ainda também não mandou nada, né, Patrick, de previsão de carga. Se mandou, não me lembro, não retornei. Se tu puder me dar um... Eu tinha caído ali, cara, o computador travou todinho aqui, de reiniciar tudo. Alice, eu fiz uma parte da previsão de cargas e vou te mandar aí para te dar uma olhadinha. Tá, eu vou relembrar agora a previsão de carga e aí depois vou olhar essas anotações. Que aí tu me manda que aí eu olho assim que terminar. Aqui é breve, é mais para vocês relembrarem mesmo, tá? E aí eu já vou falando algumas coisas que, conforme o pessoal foi me mandando, eu fui notando que está tendo de erro, tá? Então, lembrando, a nossa previsão de carga, ela é regulamentada, né, pela NBR, como quase tudo que a gente vai fazer nesse nosso projeto elétrico, né? E a ideia é definir cada um daqueles pontos de consumo de energia. Então, a gente vai definir a questão das tomadas de uso geral, as tomadas de uso específico e a iluminação. E para cada um deles, nós vamos definir a potência de cada um desses pontos, a quantidade de pontos nas nossas dependências, né? E também, de certa forma, a localização desses pontos. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a previsão e a quantidade, e a localização é o que vocês vão pegar quantos pontos de cada um deles e vão inserir lá naquela planta que vocês apresentaram ontem e que a princípio estava vazia, né? Então é isso que a gente vai fazer nessa etapa de previsão de carga, tá? Começando pela previsão de carga de iluminação, a gente viu que nós podemos definir os pontos de iluminação através do cálculo luminotécnico também, né, que a gente viu lá em projeto Zoom ainda, ou nós podemos fazer a previsão de carga de iluminação seguindo a regra da área, né? Então, quando nós temos cômodos, né, com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, nós atribuímos somente um ponto de 100 VA, tá? Quando essa área é superior a 6 metros quadrados, então a gente atribui para esses 6 metros quadrados um ponto de 100 VA e para cada 4 metros quadrados nós acrescemos mais 60 VA. O que isso quer dizer, pessoal? Lembrando lá o que a gente viu. Se eu tenho, por exemplo, uma peça, tá? E ela tem, vamos botar 15 metros quadrados, tá? Eu vou ter um ponto de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados
um ponto de 60 VA para os próximos 4 metros quadrados, aí eu já tenho 10 metros quadrados, mais um ponto de 60 VA para os próximos 4 metros quadrados, e aí eu cheguei a 14 metros quadrados. E aqui diz, ó, para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Eu não consigo somar mais metros quadrados, porque eu passaria dos 15. Então, eu fico em 3 pontos. Então, eu vou ter 3 pontos de iluminação, com um total de 220 VA. Tá? Só um exemplo aí para relembrar como que a gente faz o esquema da iluminação. Iluminação é bem simples, tá? TUGs que tem mais algumas regrinhas. Em relação à iluminação, alguma pergunta, alguma dúvida, algo que queiram que eu explique? Por mim tá tranquilo. Por mim tá tranquilo também, Alice. Desculpa a demora para responder. Não, tranquilo. Então, Alice, então, no caso, se o perímetro é 14, seriam 3 pontos de TUG? O primeiro por causa dos 6 metros? Aqui a gente está falando de iluminação. Iluminação é área e pontos de 100 e 60 VA. TUG ainda não falamos. Não, perfeito, desculpa. Tá? Agora a gente vai falar sobre as TUGs. Primeiro, em relação à quantidade. Tá? Se eu tiver área, e está bem comum isso, tá, pessoal? Se eu tiver área igual ou inferior a 6 metros quadrados, eu só vou atribuir uma TUG. Tá? Qual vai ser a potência dessa TUG? Bom, se eu estiver falando de cozinha e banheiro, vai ser uma TUG de 600 VA. Se eu estiver falando de quarto, sala, vai ser uma TUG de 100 VA. Tá? Se eu tiver uma área superior a 6 metros quadrados, aí nós entramos na questão do perímetro. Então, por exemplo, quando eu falo de um quarto, tá? Deixa eu pegar para escrever aqui. Eu tenho um quarto e esse quarto, ele tem 16 metros de perímetro, tá? O que eu vou fazer? Ele vai entrar nesse item aqui, ó. Cômodos com área superior a 6 metros quadrados, eu vou ter uma TUG para cada 5 metros ou fração de perímetro. Ou seja, quarto, 16 metros. Os primeiros 5 metros eu vou ter uma TUG, os próximos 5 metros eu vou ter outra TUG, os próximos 5 metros eu vou ter uma TUG, e aí é que eu tenho uma fração de perímetro, porque falta 1 metro, eu vou atribuir outra TUG. Então, para o caso do meu quarto, eu teria 4 TUGs, certo? E qual é a potência dessas TUGs? Bom, a potência dessas TUGs é de 100 VA. Tá? Então, se eu estiver falando de quarto, sala, é isso. Se eu falar de cozinha, em vez de 5 metros aqui, é a cada 3,5 metros. Tá? O que tem muita confusão? A questão do banheiro. O banheiro é uma TUG a cada 5 metros, assim como o quarto. A diferença é que as primeiras 3 tomadas do banheiro são de 600 VA. É que nem a cozinha. A cozinha, as 3 primeiras tomadas são de 600 VA, o restante de 100 VA.
E Alice, Oi. então, por exemplo, então, digamos que o banheiro tenha 15 metros quadrados, então vai ser 3 tomadas de 600 VA, O é isso? banheiro tenha 15 metros de perímetro, quer dizer, Isso, é. aí ele vai ter uma TUG a cada 5 metros. Não, é perímetro ou área, não é área? Não, iluminação eu olho pela área. TUG eu olho pelo perímetro. É que está escrito área. Tá, não, mas olha o que está escrito. Uma TUG para cômodos de área igual ou inferior a 6 metros quadrados. Cômodos com área superior a 6 metros quadrados, aí tu vai atribuir uma TUG para cada 5 metros ou fração de perímetro. Aham. Tá? Eu olho para a área. Tem mais de 6 metros quadrados? Esqueço o valor da área e vou contar quantas TUGs eu tenho a partir do perímetro. Se eu tiver 15 metros de perímetro no banheiro, eu vou ter 3 TUGs de 600 VA. Ah, era isso que eu tinha perguntado. Era sobre isso. Tá? Mas é só para 5 metros completo, né? Por exemplo, então, se o banheiro tiver, Não, digamos, fração de perímetro também. Para TUG usa fração. usa fração. No caso aqui, ó, sobrou 1 metro, eu atribuí uma TUG para esse 1 metro. E aí fica de quanto para esse 1 metro, por exemplo? No quarto, são todas de 100 VA. Não, eu digo no banheiro. Se o banheiro, por exemplo, fosse de 16 Porque metros, no caso, vai ser as primeiras de 600, as primeiras 3, ó, e a quarta de 100. ó, se o banheiro ele tivesse 16 metros, eu teria isso aqui. As 3 primeiras de 600 VA. Tá. E a outra de 100 VA. Se eu tiver 12 tomadas no meu banheiro, as 3 primeiras vão ser de 600 e as outras 9 vão ser de 100. Assim como na cozinha. Beleza. E na cozinha a mesma regra, as primeiras 3 sempre 600. Só que na cozinha, ao invés de a cada 5 metros, é a cada 3,5 metros. Tá. O Patrick tinha perguntado algo sobre TUGs. Tu falou um ponto interessante agora, e a cozinha tem um caso diferente, é a cada 3,5 metros, né, Alice? Exatamente. Então já tem erro nessa minha tabela aí. Tá. Na tabela que tu me mandou, eu vi que tu me mandou, mas eu ainda não baixei. No caso, Alice, a minha pergunta seria a seguinte. Bom, só que aí ficou tudo errado já por causa que eu tinha calculado sobre 5 metros. Mas a pergunta é a seguinte. Vamos dizer que eu tenha 3 TUGs na cozinha e eu tenho mais 3 TUGs para a cozinha também, no caso, geladeira, forno elétrico e micro-ondas. Então, seriam 6 tomadas. 6 tomadas. Perfeito, é isso aí. Sobre as TUGs, mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Em relação às TUIs, é bem tranquilo, né, pessoal? Conforme forem a quantidade de equipamentos, é a quantidade de TUIs que eu vou ter. Então, se eu tiver, por exemplo, na minha cozinha, uma torneira elétrica, uma geladeira, um forno, eu vou ter 3 TUIs. No quarto, se eu tiver um ar-condicionado, eu vou ter uma TUI, tá? E o que a gente faz, no final das contas, é montar uma tabelinha que nem essa, né? Então, eu vou ter a área, eu vou ter o perímetro, tá? Só lembrando aqui, tem a diferença de watt e de VA, mas a gente não está trabalhando com isso, porque a gente está trabalhando com residência ou escritório e a gente não considera fator de potência, então o watt é igual ao VA,
tá? E é basicamente isso que vocês vão preencher, alguns já preencheram, para me entregar, tá? Mas aqui eu destaco, na hora de apresentar no checkpoint, vocês não vão chegar só e ler a tabela, vocês vão dizer, olha, eu tenho 3 pontos de iluminação no meu quarto, porque eu tenho uma área igual a tanto, e aí por isso eu vou ter 1 ponto de 100 VA e 2 pontos de 60 VA. Eu tenho 5 tubos na minha cozinha, porque eu tenho tanto de perímetro e as minhas 3 primeiras são de 600 e as outras 2 de 100. Vocês vão explicar o que vocês fizeram e o que está na tabela, tá? Não é só ler a tabela para os colegas, certo? Então, tendo essa tabela concluída, vocês têm quantos pontos de iluminação, de TUG e de TUI em cada cômodo. E aí vocês vão pegar o desenho da planta de vocês e vão inserir essas informações na planta, certo? Em Alice, desculpa vou voltar no assunto aqui. Só para relembrar, eu não entendi o que é por área, o que considera área, o que considera perímetro. Assim, ó, a primeira coisa que tu vai fazer, tá? Independente se é iluminação ou se é tudo, tu vai ver, a área é igual ou superior, ou inferior, desculpa, igual ou inferior a 6 metros quadrados? Se for, tu vai atribuir 1 ponto de cada, 1 ponto de iluminação e 1 ponto de tudo. Tá. O problema entra se a área é superior a 6 metros quadrados. A área superior a 6 metros quadrados, quando a gente fala de iluminação, a gente vai olhar a área, tá? Então, se eu tenho 10 metros quadrados, 12, enfim, iluminação vai contar quantos pontos eu tenho com base na área. As TUGs, eu vou contar quantos pontos de TUG eu tenho com base no perímetro, tá? Mas eu só vou entrar na regra do perímetro se o meu cômodo tiver área superior a 6 metros quadrados, senão eu não vou entrar na regra do perímetro, eu só vou atribuir uma TUG. Entendi. Então, a regra do 6 vale para todos os cômodos. Vale para todos os cômodos e tanto para iluminação quanto para TUG. Só que para ver a quantidade, aí, no caso de iluminação, olha a área, e no caso de TUG, olha perímetro. Entendi. Mais alguma pergunta? Alguém não entendeu o que precisa ser entregue nessa etapa da previsão de carga? Isso é para entregar terça, né, Alice? Você falou. É assim, ó, hoje a gente vai ver previsão de carga. Certo. Amanhã a gente vai ver divisão de circuito. Segunda-feira vocês vão ter para fazer, quem ainda não fez, ou para tirar dúvida, tá? Só que, se eu esqueci de avisar, segunda o nosso encontro não vai ser ao vivo, tá? Vai ser só dúvidas sendo mandadas pelo WhatsApp, tá? Não vou dar aula síncrona para vocês, tá? Porque eu caso no civil na segunda-feira e aí de noite a gente vai sair para jantar, então não vou estar disponível às 7 horas para dar aula, tá? Mas vou tirando as dúvidas antes e no decorrer do dia aí que for dando tempo. E aí na terça-feira vocês vão apresentar. Então, até às 5 horas de terça-feira, vocês vão ter que me mandar. Mandar o quê? Mandar a tabela de previsão de carga, mandar a planta com o desenho dos pontos de iluminação, TUGs e TUIs, e mandar a tabela que a gente vai ver amanhã de divisão de circuitos. E aí vocês vão apresentar para os colegas na terça-feira. Quem já tiver isso pronto, tudo no mesmo documento, então vai inserir as 2 tabelas e mais
a planta, já vai me mandando que eu já vou salvando. Já fica pronto para terça. Entendeu, Patrick? No caso, tem. Entendi, desculpa. Tá, não, sem problemas. No caso, tem grupos, por exemplo, o grupo do Douglas. O grupo do Douglas já me mandou a previsão de carga e a divisão de circuitos, né? Falta, não sei se chegou a mandar já a planta. Acho que não, né, Douglas? Não, a planta não. Aí falta vocês fazerem a planta, junta tudo num documento, né? E me envia que aí tá pronto para apresentar na terça. E Alice, essa planta eu já tenho que fazer aquele exemplo que fez ontem, por exemplo, da medida de um... Não. Essa planta é basicamente isso aqui, ó. Vamos fazer de conta que a gente vai ter 4 cômodos aqui, tá? Aí aqui eu tenho, nesse primeiro cômodo, eu tenho 1 ponto de iluminação. Nesse aqui eu tenho 2. Nesse aqui eu tenho 1. Nesse aqui eu tenho 4. Aí tu vai colocar os pontos. Quantas tugs eu tenho? Eu tenho 4 tugs aqui. Então, uma vai ser aqui, outra vai ser aqui, outra vai ser aqui, outra vai ser aqui. Aqui eu tenho 2. Vou botar uma aqui e uma aqui. Aqui eu tenho 3. Vou botar uma aqui, uma aqui. Aí eu tenho as tuis também. Quantas tuis eu tenho? Eu tenho uma tui aqui só. Aí eu vou botar ela aqui. Aqui eu tenho uma, vou botar aqui. Aqui é a minha cozinha, eu tenho 4 tuis, vou botar elas. É só isso aqui que eu quero. Não tem nada de ligação, de distância, nada, só isso. Tá? Só quantos pontos, quantas tugs, quantas tuis, o desenhozinho delas aí. Mais a tabela de divisão de circuitos e de previsão de carga que vocês já têm, tudo num arquivo, me manda, que é o que vocês vão mostrar para os colegas na terça. Os outros... Eu acho que eu errei uma coisa na previsão de carga. O banheiro ele tem uma área de 6 metros quadrados. Não, é uma tomada de 600 para cada 6, não é? Para os primeiros 6. Isso. É que eu botei 2. Uma só. 2 é errado, né? Mesmo que seja a mais. Não, que vai ficar muita, né? O meu, agora... vou até olhar aqui, vou conferir o meu aqui, quantos estão. Mas agora que eu me liguei, ele tem uma área de 6 metros quadrados e perímetro de 10. Não, mas olha só. Deixa eu ver aqui. Tá, eu entendi. Deixa eu ter que apagar aqui para voltar lá para... Eu odeio esse coisa para apagar. Porque eu tenho que apagar coisa por coisa. Tem uma opção, apaga tudo. Não tem a borracha grande. Não tem. Não tem um selecionar e delete. Não tem. Área igual ou inferior a 6 metros quadrados, tu vai atribuir uma. Se tu tivesse, por exemplo, 6,5 de área, aí tu ia ter que atribuir 2, no caso, né? Porque aí seria com base no perímetro.
Então, como eu tenho 6, é só uma de 600. E aí vai mudar ali só na tua distribuição, que em vez de ficar 600 em cada fase, vai ficar 300, né? Porque aí tu tem o teu circuito 3, se eu não me engano, é TUG do banheiro. Isso aí. No caso, o total tá 1.200 e aí tá dividido 600 em cada fase. No caso, o total vai ser 600 e aí tem que 300 em cada. Tá, já vou alterar isso. Mas aí não precisa me mandar, me manda só as tabelas já no arquivo final junto com a planta. Tá bom. Tá? Pessoal, eu vou descompartilhar aqui a tela, porque eu vou corrigindo, por exemplo, o que o Jorge mandou, o Patrick, mas eu estou escutando vocês, tá? O que tinha para relembrar de previsão de carga era isso, tá? E aí, a partir de agora, é para fazer a previsão de carga e tirar dúvida, tá? Então, o Patrick mesmo e o Jorge, eles dão uma guardadinha, que eu já dou o retorno por aqui mesmo na sala para eles, para ver o que tem que arrumar. Quem não tem, ou dúvida, ou não tem nada, aí tá dispensado, né? Tá legal, boa noite. Boa noite. Eu tô abrindo... Amanhã o que vai ser mesmo? Amanhã é divisão de circuito. De circuito. Tá. Então tá bom. Boa noite. Boa noite. Eu tô abrindo aqui o do Jorge, que foi que mandou primeiro. Mas o teu eu já resolvi. Então, o teu eu tenho o gabarito aqui. Diógenes, é isso mesmo. Tá ok agora o que tu me mandou. Ok, então. Tá? Aí agora tu entendeu ali o que tem que fazer na planta, né? Sim, entendi. Daí agora, fazendo isso, tu termina a parte de previsão de carga e aí pode ir para a parte de divisão de circuitos. Tá bom então, professora. Vê se eu já mando amanhã antes da aula, né? Tá bem. Tá, obrigado, boa noite. Nada. Agora eu vou abrir o teu aqui, Patrick. Aqui, grupo 6. Comecei a resolver uns, ainda não consegui terminar. Resolver a metade dos trabalhos. O teu a previsão de carga estava incompleta porque tu não tinha definido ontem ainda as potências do equipamento. Isso.
No caso do banheiro, o teu vai acontecer a mesma coisa que o do que o Douglas estava falando, Patrick. Porque a tua área do banheiro é 6 metros quadrados. Ah, não é sobre o perímetro, né? Não, porque ele não vai entrar, né? Ele só entra se ele tiver área superior a 6 metros quadrados. No caso, o teu é igual a 6 metros quadrados. Então, tu vai ter uma TUG de 600 só. Quantas eu botei bem mais? Botasse duas? Duas. Ah, acho que eu embaracei por causa do... Pensei que era com o perímetro. Não, até é, mas ele só entra na regra do perímetro se for superior a 6 metros quadrados, né? Tá. Ah, mas então não é pelo perímetro? O perímetro é 10? Não, que assim, ó. Se eu tiver área igual ou inferior a 6 metros quadrados, é um ponto só. Se eu tiver mais do que 6 metros quadrados, tipo 6,5, aí eu vou olhar o perímetro para ver a quantidade. Mas nesse caso, ele não entra na regra do perímetro. Por quê? Porque ele vai esbarrar na regra da área, que a área é igual ou inferior a 6, eu só atribuo um ponto. Tá, então no caso é um só. Alice, e assim me responde uma coisa. Se tem diferença se colocar uma tomada simples ou uma tomada dupla? Uma tomada dupla conta como duas tomadas? Ou conta como uma? Ou Duas vale só o tomadas. ponto? Duas Oi? tomadas. Duas Conta tomadas. como duas? Ah, interessante. A parte da cozinha ali tá certo, Alice, que ficou 3 pontos de Estou 600 conferindo e a mais um com cozinha 100. agora. Ah, ok. A cozinha são 4 pontos, né? Porque, olha, a Isso. cozinha é a cada 3,5 metros. Eu botei, só que eu botei embaixo ali, Alice, assim, eu botei 3 Ah, para tá, deixar. 1.800 e 100. Tá, então tá ok. Isso. Então tá ok. Tu vai ter, então, 640 de iluminação, só que aí o total de tubos vai ser 13.200, né? Porque vai cair uma de 600 tu ali, né? Uhum. E no caso do lado vai ser... Ai, ficaram duas colunas ali, tá? Isso, eu deixei um branquinho para colocar o de baixo. Só deixa eu somar aqui, ver se ficou a mesma coisa que o meu. 11.800. É isso mesmo. Aí fecha a previsão de carga, aí tá certinho. Só tem que arrumar ali que vai ser uma só no banheiro. Uhum. Já arrumei na tabela aqui, quando eu te mandar de novo já vai estar arrumado. Quer que a gente mande agora ou arrumado ou não precisa? Não, Já. não precisa, não precisa. Tá. Não, já ajustei aqui na Aí tabela dá aqui. para te fazer a tabela ou avançar para divisão. Uhum. Tem mais gente mandando, vamos ver.
Patrick, qualquer coisa é só perguntar, tá? Que eu tô à disposição. Não, para mim, as tuitas safra ali, perdão, Aline, ali, Ali o único erro era esse, o resto tá ok. tá, não, beleza. Então tá, Alice, boa noite aí, tô saindo aqui então, obrigado. Tá? Qualquer dúvida, tô pelo WhatsApp. Obrigado, boa noite. Nada bom.